Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com você de maneira breve sobre a prática do jejum. O jejum é a abstinência de alimentos e de bebidas, normalmente com a intenção de se concentrar a práticas espirituais, como a oração e como o estudo das escrituras sagradas, chamada de meditação. No Antigo Testamento era uma prática muito comum. As pessoas jejuavam por diversos motivos. Normalmente o jejum era por alguma petição. As pessoas queriam pedir alguma coisa para Deus, queriam ah, queixar-se de algum sofrimento. Então, jejuavam como uma maneira de chamar a atenção de Deus. Mas no Novo Testamento, nós vemos Jesus jejuando lá no deserto, 40 dias, 40 noites antes mesmo da sua crucificação. E como a morte de Jesus é que marcaria a segunda aliança, então podemos dizer que aquele Jesus ainda foi dentro da velha aliança e não da nova. No Novo Testamento, nós temos um episódio de Paulo jejuando, por exemplo, em que Paulo convida os seus companheiros que se preparassem para um naufrágio, então eles deviam comer, porque ficariam muito tempo sem comer. Não era um jejum programado, como o que nós conhecemos, em que nós estipulamos um tempo de jejum e de oração e de leitura das Escrituras Sagradas. Foi um momento em que Paulo foi forçado a ficar sem se alimentar. Então não temos nenhuma obrigação, nenhuma ordem para que se jejue no Novo Testamento e na Nova Aliança. Não temos. Porém, nós podemos reconhecer o princípio de se concentrar na meditação e na oração que o jejum nos traz. Então, nós podemos trazer a prática do jejum para a nossa vida devocional por causa disso. Não como uma lei, não como uma obrigação, mas como um momento de nos concentrarmos totalmente à oração e à meditação, de modo a crescermos no Senhor. E com relação ao tempo de jejum, que podemos falar sobre isso, nós vemos no Antigo Testamento Moisés, Elias e até Jesus fazendo 40 dias de jejum. Olha, o jejum ele pode ser intermitente ou ele pode ser um jejum geral, não é? O intermitente é a gente fica de jejum por algumas horas, se alimenta, aí depois volta a ter algumas horas de jejum, ou então o jejum quando é total, uma abstinência total dos alimentos e da bebida, ela acontece por um período longo sem intermitência nenhuma, sem nenhum momento de pausa para a alimentação. Ah, ainda assim, o jejum só é recomendável para pessoas totalmente saudáveis. Pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas de estômago, diabetes e não só, elas são recomendadas a ter cuidado com essas práticas. Porém, repito, não é uma obrigação, não é um mandamento nas Escrituras Sagradas para jejuarmos, e não precisamos usar textos bíblicos para forçar as pessoas a orarem, não é? Mas reconhecer o princípio que há ali. Ah, um outro aspecto do jejum que eu queria poder partilhar com você, eu conversava com algumas pessoas recentemente. As pessoas falam sobre jejuar das 0 às 12 horas, não é das 0 até às 18 horas. Não importa muito as horas de jejum, não importa muito nem a hora que você vai começar, tá bem? O jejum precisa ser racional, assim como a oração, precisa ser consciente, assim como toda adoração. A adoração não pode ser inconsciente. Você que está a dormir não pode dizer que está a jejuar. Então, se você disser que o jejum começa às 0 horas você precisa estar acordado. E o jejum serve, como já disse lá atrás, para nos concentrar na oração. Então, se você está a jejuar, você deve estar orando, estudando as escrituras e não praticando outras atividades. As pessoas que estão em jejum estão trabalhando normalmente como se nada fosse, ou então estão praticando alguma atividade física. E isso é perigoso já agora. Mas o jejum é para nos concentrarmos à oração. Então, se você estiver em jejum, precisa estar acordado e consciente. Você vai acordar às 6, às 5, às 7, é esse o período que vai começar o teu jejum, até a hora que vai terminar. Se você começar o jejum às 10 horas para terminar às 12, são 2 horas de jejum. E não tem problema em terem apenas 2 horas de jejum. O mais importante é o tempo de qualidade com Deus. Não adianta você dizer que vai jejuar das 7 a 8 horas até às 18, 10 horas,
E dessas 10 horas você só vai ter 10 minutos para orar e para estudar a Bíblia. É vão, é hipócrita, é fariseu esse jejum. Apesar de que temos recomendações de Jesus sobre como jejuar, quando ele chama a necessidade de ser um jejum secreto, de não ser um momento para se exibir, para se mostrar às outras pessoas, o jejum é um momento para nos concentrar em Deus, na Sua palavra, na beleza da Sua santidade. É para isso que serve o jejum. Eu espero que essa conversa tenha sido edificante para você e é teologia ao alcance de todos.